jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Eu sou Euriale Voidella, especialista em tendência e comportamento do consumidor e sucesso do cliente. Também fundadora da consultoria Customer Centric, editora-chefe do Portal Customer e também apresentadora do podcast Comitê de Clientes. E hoje é um dia muito especial que nós estamos aqui com o nosso podcast no evento da Abrind 2022, trazendo todas as novidades para você que está nos ouvindo e nos assistindo. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. E agora eu estou com um convidado muito especial que vai trazer grandes inovações e tecnologia para o setor de provedores, telecomunicações. André, muito obrigado por estar aqui hoje. E eu convido você a se apresentar, falar um pouco da sua trajetória, sua experiência profissional. Seja muito bem-vindo ao podcast Comitê de Clientes. Bom, primeiramente eu agradeço e parafraseando você, né, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual é o horário que nosso ouvinte escutará, então só realmente agradecer e dar boas-vindas a quem está escutando. Bom, acho que é um bate-papo muito bacana e agradeço novamente o convite. Falando um pouquinho de mim, eu sou hoje gerente de vendas na Corning Comunicações Óticas, contando um pouco mais do meu background. Sou formado em engenharia elétrica. Tive algumas experiências no mercado industrial, mas principalmente no mercado de telecomunicações. Passei já em algumas empresas focadas em transmissão por fibra ótica, em equipamentos, em ativos, mas desde 2015, num primeiro momento também tive empresa que é 3M, focado justamente ali em planta externa, em conectividade, e depois em 2018 na Corning, onde eu trabalho no momento até hoje. Bacana. E hoje vocês estão com um stand, com exposição aqui no evento. Conta um pouco a trajetória da empresa, o que exatamente ela faz e o que trouxe vocês a um evento tão relevante como a Abrind. Legal. Acho que é super importante posicionar a Corning, né? Ela é bastante presente no nosso dia a dia, mesmo eventualmente, né, nem todos que estão em telecomunicações conhecendo a empresa. A Corning é uma empresa mais que centenária, tem aproximadamente 170 anos. Ela nasceu na cidade de Corning, que fica no estado de Nova York, nos Estados Unidos, e ela sempre foi focada em ciência do vidro, né, e cerâmica. Por conta disso, já tiveram aí vários desenvolvimentos, várias inovações ao longo dessa trajetória, como, por exemplo, ali o bulbo da lâmpada inventada por Thomas Edison é um vidro Corning, então bastante nessa pegada dessas tecnologias que nem eu comentei. Mas acho que o ponto principal, e aí por isso, né, a gente está muito inserido nesse mercado, foi que na década de 70 a Corning inventou a fibra ótica de baixa perda. Então hoje o que a gente vai falar bastante sobre tecnologia, sobre conectividade, velocidade, latência, disponibilidade, 5G e tudo que nos permeia, né, essa questão de streamings e etc., ou seja, o nosso dia a dia de conectividade, tem um background muito ligado à Corning por conta justamente dessa conexão via fibra ótica, né? Naturalmente, nesses 50 anos, né, que comemoramos recentemente de fibra ótica, tiveram diversas inovações, tanto nos cabos, quanto nas fibras, quanto ali nas conectividades, que permite essa distribuição e que nos conectam, né, como pessoas, como empresas e assim por diante. Perfeito. E todas essas inovações, né, vocês trouxeram já que tem esse quesito no DNA da empresa, desde que ela nasceu, apesar de ser uma empresa centenária. Quais são as inovações que vocês estão trazendo esse ano aqui para a feira, para o consumidor que está aqui hoje? E, pessoal, já deixo a dica que se você estiver aqui na feira, passe lá no stand, tem grandes novidades. Quais são essas novidades, essas inovações? Na verdade, não falando especificamente do evento, né, mas falando como mercado, né? A Corning vem contribuindo com inovações de conectividade já há décadas, né? Que nem eu comentei, acho que justamente o ponto do nosso segmento de telecomunicações foi a invenção da fibra ótica
E isso veio evoluindo, né, com novas soluções de baixa perda que permite com que você conecte pontos mais distantes, com características também que resultam, por exemplo, em menores taxas de erro, de repente, por conta de uma característica da fibra, e também as soluções, né, que permitem com que a gente se conecte à rede de quem nos fornece serviços, né. Lógico que aqui eu falei muito de uma maneira mais ampla, mas sem dúvida nenhuma, né, isso abre um pool muito grande, né, que tem muito a ver com a possibilidade que você tem de ter serviços, multisserviços. Então acho que a principal, né, que eu gosto de falar, poxa, qual é a inovação? A inovação tem uma série de produtos, de soluções que está por trás da gente, mas acho que a inovação está justamente naquela questão da gente contribuir, né, de ser uma base importante para que nós, como usuários, como empresas, a gente tenha serviços, banda larga, streamings, clouds e etc. Acho que as grandes inovações estão nas aplicações decorrentes das nossas soluções, dos nossos produtos, claro, né, e isso acho que é algo muito constante, né, e se repete. Então a Corning também vem sempre olhando qual é a nossa necessidade, né, em parceria com os nossos clientes e parceiros de mercado, entendendo o que é o próximo, né, o que nós, eu sempre puxo muito por isso, né, o que nós como pessoas físicas precisamos, o que nós como empresas, né, e aí justamente trazendo essas inovações baseadas nesse segmento, né. Então acho que o grande ponto é a inovação da conectividade ótica, que nasceu há 50 anos e continua, né, com uma frequência muito grande aí no DNA da Corning. Bacana. E hoje o consumidor, ele é um consumidor digital. Todo esse leque, esse background do digital e essas tendências não vão voltar ao que eram antes da pandemia, porque toda essa transformação ela foi muito acelerada. E agora, quando nós estamos voltando aos modelos híbridos de trabalho, mas as pessoas já aprenderam aqui a internet, o digital, ele é muito agregativo, então elas não vão voltar ao comportamento de consumo anterior. Como que a fibra e essas inovações, elas impactam dentro do nosso mercado brasileiro, na experiência do cliente e no nosso dia a dia? Você cita um ponto super importante, né? A questão da pandemia também intensificou muito essa nossa necessidade de conectividade, mas já algo que a gente já previa que aconteceria. Pode ter sido mais rápido, claro, mas é algo que eu acho que é natural do que a gente vinha buscando. E aí entra justamente as soluções óticas, né? Bom, antigamente eu costumo fazer essa comparação, né? A gente mandava um e-mail, ficava ali 2 minutos, de repente, entre o enviar e receber e tudo bem. Hoje, se a gente fica 10 segundos parado com o streaming da nossa série favorita, a gente fica bastante inquieto. Se uma reunião importante com o cliente realmente começa a travar, tudo isso começa a prejudicar a produtividade e etc. Então, acho que a grande vedete, né, desse momento que a gente vive e olhando para frente, do que tange a questão da tecnologia, tem realmente muito a ver com disponibilidade, cobertura e as taxas realmente, né, de transmissão que vão suportar os serviços atuais e os serviços futuros, né? Então, quando eu falo a questão de disponibilidade, tem muito a ver também com a qualidade do que aquele serviço, né, existe, né? Então, a gente garantir a nossa conexão, né, quase que um 24/7, colocar dessa maneira só para ficar mais lúdico, ter acesso a esse serviço, né, na qualidade que a gente procura. Na cobertura também, né? Então, existem outras tecnologias, claro, né, complementares, como sem fio, a gente também falando sobre 5G, onde também tem uma sinergia grande com a questão de fibras, mas a gente, como usuário, também quer ter o acesso independente do local, certo? E, naturalmente, gerando esses novos serviços, a gente precisa que não tenha nenhum tipo de gargalo. E aí, quando a gente fala também sobre fibra ótica, transmissão na velocidade da luz, com baixa perda, ter infraestrutura que atende a esse serviço é fundamental. Hoje, a gente já tem uma infraestrutura para atender aquilo que a gente precisa, né, ou vem trabalhando nisso, mas também o próximo, né? Então, poxa, antigamente a gente falava ali de um streaming de repente de 7 megas, agora a gente já está falando de streams de 4K, 8K, né? Como que isso, por exemplo, traduz em infraestrutura? E aí, para cá, né, exatamente como empresa, fornecendo para o mercado, eventos, etc. A gente vem discutindo, né, e apresentando esse ponto. Eu trouxe a questão do streaming, que eu acho que é uma parte muito fácil, né, ali de quem nos ouve entender. Óbvio que é um único serviço, existem vários outros. A gente fala, por exemplo, sobre IoT, no caso ali de 5G, entre outros temas. Mas eu acho que o grande ponto é exatamente isso, né? A confiabilidade da conexão, é a cobertura e as taxas de transmissão que a gente consegue com as fibras óticas.
Perfeito. E você tocou num ponto, né? Hoje o consumidor, com 10 segundos, em travar uma reunião, em travar uma série que está naquele momento épico, ele vai trazer uma experiência para o consumidor muito ruim e dentro da empresa ele pode até trazer prejuízos muito latentes. E isso, obviamente, tem causa raiz aí e as consequências. Como que você visualiza o mercado, a maturidade do mercado brasileiro, questão da estrutura, em questão dessa entrega de uma forma geral? A gente veio evoluindo bastante em termos de infraestrutura. Se a gente pega dados da Anatel, você vê que realmente hoje existem aí aproximadamente 40 milhões de acessos de banda larga, sendo que, se eu não me engano, 26 são baseados em fibra. E se a gente vê o crescimento dos últimos anos até agora, isso vem se acelerando cada vez mais. Se eu não me engano, acho que do total de acessos por banda larga, quase 70% já é em fibra. Acho que isso já demonstra 2 pontos. Primeiro, que a gente vem como mercado, né, buscando atender, nós como pessoas físicas e jurídicas, né, as necessidades e os serviços que a gente tem, mas é claro que a gente olha a necessidade atual e também a necessidade futura. Né? A gente não pode, né, falando como mercado, pensar em somente atender as demandas de hoje, porque as redes existem, né? São questões de projetos, implementações, é um tema que demanda tempo, demanda investimento, demanda questões de aprovações, então sempre se olha também para o futuro. Então eu comento dessa maneira porque eu acho que a gente já teve um crescimento, né, um investimento legal. Novamente, esses números demonstram, né, realmente o quanto a rede vem se transformando para nos atender, mas eu particularmente entendo, né, que essa tendência continua, né, a gente ouve isso muito do mercado por conta justamente, né, dos próximos serviços, né, do multisserviço que vem por aí também. Exato. E a tecnologia precisa acompanhar essa entrega e tudo isso que está acontecendo. E a tecnologia precisa acompanhar toda essa evolução dos serviços que estão acontecendo, porque as casas estão se tornando mais digitais, as geladeiras vão começar a utilizar esse consumo, ou seja, outros eletrodomésticos também vão consumir a internet hoje, então temos um mercado muito vasto a ser explorado. André, muito obrigada, eu agradeço, são informações de grande relevância e até para conhecer um pouco mais a trajetória de vocês, que é fabulosa, né? É muito gratificante, empresas centenárias têm um DNA tão inovador assim, então realmente muito obrigado pela sua participação e trazer esse conteúdo. E te convido às considerações finais, um recado aqui, um último recado a todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui via as plataformas. Legal. Yuri, antes de tudo, agradeço mais uma vez, acho que é sempre bacana contribuir com conteúdo, reconhecendo também o seu canal, o podcast. Obrigado também por trazer esses temas. Acho que em termos de considerações finais, né, destacar que naturalmente eu sempre puxo, né, o usuário, né? Estamos demandando cada vez mais serviços com novas qualidades de serviço, né, com o que a gente busca, né, de experiência, de percepção. E para isso acontecer, não adianta só a ponta, né? Você citou questões de geladeiras conectadas, dos carros, as nossas reuniões virtuais, etc. Não adianta só essa ponta estar preparada se o que está por trás dela, que alimenta de dados, eventualmente tiver ali um ponto de melhoria. Eu trago que eu acho que é super importante, né? Que o cenário da fibra é algo que acelerou muito essa nossa percepção, essa nossa experiência e tende a acelerar ainda mais, né? Quando a gente olha em termos de tecnologia, realmente a fibra ótica ela tem ali uma capacidade muito grande ainda a ser explorada, novas possibilidades de serem construídas, né? De serem avaliadas como infraestrutura, como tecnologia, e tudo isso realmente para nos suportar ali na ponta. Então, eu gosto de dizer que, poxa, faz 50 anos que trouxemos a fibra ótica, colocamos aí no mercado, amplamente implementada, e ainda realmente existe muito espaço para trabalhar com essa tecnologia, porque é o que tem hoje de principal meio de alimentar essa ponta que é a nossa experiência, né? Eu queria só realmente trazer esse ponto de que hoje já vivemos um mundo baseado em fibra ótica, e existe aí um amplo, né, um vasto futuro para as redes de comunicação ótica, suportando nós como usuários. Mais uma vez, muito obrigada, André. Foi uma satisfação e uma honra essa conversa aqui contigo hoje. E pessoal, mais uma vez,
Para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, sigam nas nossas redes sociais. Nós vamos subir todos os episódios no nosso canal do YouTube e também nos acompanhe pela nossa newsletter lá no LinkedIn e também estamos presentes no Facebook e no Instagram. Eu sou Euriale Voidella e esse é o podcast Comitê de Clientes. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou ouvindo. Eu sou Euriale Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Ele foi realizado dentro do Portal Customer, possui 3 meses, mas já está decolando com mais de 50 mil ouvintes no Spotify. Eu sou Euriale Voidella, colunista e editora-chefe do Portal Customer, também fundadora da consultoria Customer Centric e apresentadora do podcast Comitê de Clientes. E hoje estamos aqui no evento da Abrind 2022 para uma cobertura exclusiva e levar para você, o nosso telespectador que está nos ouvindo ou nos assistindo, todas as inovações deste mercado e como que toda essa tecnologia corrobora com a melhoria da experiência do consumidor. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. Para falarmos um pouco mais, nós estamos com um convidado muito especial. Muito obrigado aqui, também as assessoras que estão acompanhando. Não posso deixar de agradecer a ponte que foi feita aqui pela Guta. E nesse primeiro momento, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre sua trajetória profissional e o que te trouxe aqui ao evento da Abrind 2022. Boa tarde, Euri, tudo bom? Boa tarde aos ouvintes, quem está assistindo também a gente. Primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da Eletronet, da Abrind, e estar falando aqui no Comitê de Clientes, o seu podcast. Parabéns pelo sucesso também. Muito legal. Obrigada. Enfim, eu sou Cássio Lehmann, diretor de marketing e vendas da Eletronet, formado em engenheiro, com pós em marketing, em gestão de negócios. Minha carreira inteira desenvolvida na parte de vendas e agora, de alguns anos para cá, entrando um pouco mais no marketing, uma vez que está tudo ligado. O marketing ajuda vendas a fazer mais. Então, para mim, e na Eletronet a gente exerce bastante isso. Por que a gente está na Abrind? A Abrind traz, é o maior evento de SPs do Brasil, focado nesse segmento, nesse mercado. E a Eletronet, não diferente de muitas das operadoras presentes aqui, tem grande parte da sua representatividade de clientes e importância na receita do nosso dia a dia com os provedores. Ao mesmo tempo, a Eletronet ela tem uma rede de mais de 18 mil quilômetros, já falando um pouquinho da empresa, presente em 18 estados. Mas por que eu estou fazendo esse link? É muito importante estar na Abrind porque todos os clientes do Brasil inteiro vêm para cá. Então é uma oportunidade ímpar de conseguir encontrar a maioria deles. Muitas vezes a gente não consegue visitar pela distância, né? A Eletronet está aqui em São Paulo. Então, a hora que você tem um evento de sucesso como a Abrind, que eles reconhecem como importante, para a gente é fundamental estar aqui. Então, a gente participa da Abrind desde 2017. Por isso que a Eletronet se faz presente. Perfeito. E é uma grande trajetória. E quais as inovações, as novidades que hoje, esse ano, vocês trazem aqui para esse grande evento? Eu acho que tem 2 novidades. Vou começar com a parte do Pix Aracaju. A gente agora se conectou ao Pix Aracaju, em Sergipe. A Eletronet é conectada com 18 Pix. Então, esse se torna o 18º que a gente está fazendo essa conexão. É importante, porque a gente aumenta a presença nesse estado e consegue ofertar nossos serviços dentro do Pix. Outro motivo também, quando a gente vende nosso IP Trânsito, agora a gente tem o conteúdo do Pix Aracaju para ofertar para os clientes de todo o Brasil. Então, acho que essa é a primeira grande novidade, é uma expansão, vamos dizer assim, geográfica da nossa presença.
Mas eu acho que o mais legal, o mais relevante é que a gente está lançando uma variável do nosso IP. O Full IP é o nosso serviço de trânsito internet que a gente vende para os provedores. E depois de perceber uma demanda no mercado, a Eletronet já estava ensaiando fazer esse movimento. Nós vamos oferecer o IP Burstable, ou como muita gente chama, On Demand. Então o cliente agora pode, nos nossos POPs de Fortaleza e São Paulo, contratar o IP Burstable, contratando uma banda garantida mínima, né, com um valor fixo, e ter um valor variável além dessa banda fixa, assim como funciona o conceito do produto. Então a gente atende uma demanda, espera com isso trazer novos clientes, muitos vêm pedindo, a gente tinha que fazer isso logo, e estamos aproveitando a Brint para fazer esse lançamento. Perfeito. E nada melhor para a experiência do consumidor que sanar uma dor que ele está te pedindo. E você comentou na introdução marketing, vendas, e agora estamos falando de experiência do cliente. Como você visualiza a importância da entrega da experiência junto ao produto? Olha, a gente é bem focado nisso, porque quando assumi a parte de marketing da Eletronet, a primeira coisa que a gente fez foi mudar não a marca, mas o logotipo. A gente já quis trazer algo mais tangível para o cliente, algo novo. E a gente sempre posicionou o produto da Eletronet como diferenciação. A gente nunca fez um posicionamento por custo. Então, quando você posiciona por diferenciação, você busca uma experiência. E a grande experiência do nosso cliente, eu acho que se baseia no pilar de disponibilidade. A vida do provedor do ISP é muito pautada no serviço de telecom. E quando você dá uma experiência de estar o produto sempre disponível para ele, isso é muito importante. A escalabilidade e a qualidade do serviço, isso também. E outra coisa que a gente prega muito na Eletronet e é um grande diferencial e vai muito no encontro que você falou, é a parte do atendimento. A Eletronet ela é 100% focada em atender ISPs. Então, quando você liga para a Eletronet, tirando uma dúvida, com algum problema em algum serviço, querendo comprar, qualquer coisa, está numa fatura, você não divide atenção com mais nenhum outro mercado. Você tem uma empresa 100% focada em ISPs. Então, a gente garante essa experiência que a gente considera única. Então, esse é o terceiro pilar que eu considero para garantir a máxima de experiência do cliente dentro da Eletronet. E você fazer experiência quando você vende um commodity é muito difícil, você sabe disso, né? Exatamente. Quando você compra um iPhone, é uma experiência sensacional, porque tem um monte de recurso. Agora, quando você vai comprar um commodity, farinha, café, minério de ferro, eu acho que você se diferencia muito nessa experiência através de um atendimento diferente. Porque quando eu vendo IP e transporte, é um commodity, a gente vende um commodity, né? O mercado disputa aqui um commodity. Mas você conseguindo, ok, eu vou fazer o IP com melhor conteúdo, mais disponível, mas ainda assim você entra numa briga de um commodity. Agora, quando você diferencia o atendimento, isso é valor para ele. Exato. E você tocou 2 pontos de diferenciação que vocês falam, que estão realizando, e eu como especialista nesse assunto me chamou a atenção, que é o rebrand de marca, para que o cliente perceba isso na essência da empresa e também no atendimento. Então, são 2 pilares. E isso, com certeza, foi construído interno na empresa, na valorização do colaborador, para que isso aconteça de fato. E como profissional, né, de anos nesse segmento, você visualiza que o mercado ele está com esta maturidade, ele tem essa maturidade, o segmento de telecomunicações, de entrega de IP, ele está maduro para a experiência do cliente ou temos muito espaço a melhorar nesse mercado? Olha, eu acho que o mercado está cada vez mais competitivo. Isso é fato pela quantidade de operadoras e uma vez que o mercado... Está o evento gigante. Só olhar aqui, né? Como o mercado de SPs cresce muito, na quantidade de provedores, e na verdade eles que levam a banda larga para o Brasil inteiro, né? Quem já sabe, né? São quase 50% do market share de banda larga, eles têm um poder de compra muito grande, trazendo muito concorrente. Então o número de concorrência aumentou muito. E eu acho que com a quantidade de concorrentes aumentando, eu acho que todos estão melhorando essa parte de atenção ao cliente. Eu não vi isso tanto antes, mas agora eu vejo cada vez mais. E grandes operadoras, né, redes neutras entrando, e todas preocupadas em levar o melhor serviço, a melhor experiência.
Isso é legal, porque ajuda o mercado a crescer como um todo, né? Profissionaliza todos, né? Os profissionais têm que melhorar, têm que se aprofundar, se especializar. Então, eu não vi isso tanto há 4, 5 anos atrás, mas hoje eu vejo cada vez mais a troca de executivos. Às vezes ele era muito polarizado em grandes operadoras, com excelentes executivos, e esses executivos estão indo para novas empresas, novas entrantes, entendeu? Operadoras regionais, operadoras que fizeram IPO Tem um agora. movimento grande nesse E mercado. eles levam, é uma troca de experiência, de conhecimento fundamental. Isso cresce todo mundo. Né? Eu, como participante desse mercado, eu gosto da livre concorrência. Não, eu não gosto de reserva do mercado, eu gosto, vamos cada um brigar pelo que tem de melhor e cada um tem que fazer o melhor. Então eu vejo que isso está crescendo sim, eu concordo. Bacana. E falando um pouquinho do nosso Brasil, né? Um ponto que hoje 50%, eu vi numa plenária quase 60% da entrega do Brasil é feita por provedores individualizados. Então é uma responsabilidade muito grande. Como que você visualiza a maturidade da infraestrutura do Brasil versus todas as tecnologias que estão sendo proliferadas agora? Então, a nossa casa está muito mais digital. Então, antes a gente não se preocupava tanto em ficar 1 ou 2 horas sem internet, há 2, 3 anos atrás, não parava a vida. Hoje, se uma residência fica parado sem internet, porque alguém está trabalhando, alguém está estudando, a criança está com a aula online, a geladeira, né? Algumas pessoas a geladeira não vai fazer o pedido, a IoT não funciona. Né? A empresa é 1 segundo. Não vou nem entrar no quesito da empresa. A empresa é 1 segundo, milhões. Exatamente. E isso foi muito potencializado com a pandemia, né? Então essa necessidade se tornou mais latente ainda. Então a demanda por internet, por conectividade, por inclusão digital é cada vez maior. As pessoas precisam disso. E é para o e-learning, é para o homeworking, para o e-health, tudo que você precisa de conexão, streaming, games, né? O mercado de games está explodindo. A Eletronet, a gente patrocina um time de esporte. Isso é muito legal, porque a gente viu que faz sentido na ponta. Né? Então essa demanda é enorme. Acho que a gente falar disso é gastar até energia, não precisamos nem todo mundo. Agora, isso é fato. É fato. Agora, eu acho que há um gap enorme de infraestrutura ainda disponível no Brasil para atender toda essa demanda. É aí que o ISP entra fazendo esse papel. Exatamente. E mesmo assim, o ISP também sofre, ele encontra muito obstáculo. Né? Tinha infraestruturas mais basais que tinha que ser mais fácil para ele conseguir, né, estender isso. Né? Porque ele também precisa de estrada, ele também precisa de energia. Isso a gente não tem tão disponível em algumas regiões do país. Ele tem que se virar. Né? Tem provedor meu que eu conheço para o norte que passa no meio da selva a fio. Isso é um trabalho hercúleo. Eu valorizo demais. Por quê? Porque não tem infraestrutura. Ele abre estrada para passar o próprio produto. E devia ter estrada. Então a gente tem um gap de infraestrutura no país para vários setores. Assim para telecoms também acontece. Então o provedor é um herói que vai lá desbravando, não só na cidade, porque ele está numa cidade dele, mas ele quer ir para outra. Mas ele não tem nem estrada às vezes para outra, né? Ele não consegue chegar tão fácil. Ele vai lá e passa o cabo, e faz de tudo, né? Então eu acho que a gente tem um gap ainda da demanda versus a infraestrutura do país. Ou seja, tem um mar azul de oportunidades. Por isso que você falou. Hoje eu tinha visto na última análise 45% do market share banda larga. Você já falou 50%, 60%. E é o ISP que está fazendo isso. Exato. É um trabalho sensacional que está levando banda larga para todo mundo. E não é só para a gente, né? Eles atendem outras empresas na cidade dele, atendem governo, prefeituras, escolas, postos de saúde, tudo isso que não teriam essa opção. Né? Então, o negócio deles se amplia muito mais. Exato, a pandemia trouxe essa urgência, afinal de contas nós teríamos os números da própria pandemia sem a conectividade para que os próprios municípios passem as informações centralizadas. Então... Exatamente, tudo ia ser mais fácil se tivesse uma infraestrutura melhor no país, não tenho dúvida, a vida deles ia ser mais fácil, e a de todos, né? Mas não tendo, eles não deixam de crescer por causa disso. Brasileiro, como diz, é guerreiro. Guerreiro. E nessa área também. Não, sem dúvida. É um exemplo de empreendedorismo muito legal.
Bacana. E você comentou um ponto sobre a importância do marketing, vendas. E para este mercado, qual que é a importância do elo? Né? O marketing ele é voltado ao B2B, mas também tem o B2C, porque o B2B atende o B2C. Então, existe uma cadeia que muitas vezes ali não é olhada. Como que você visualiza esse elo do marketing com vendas num mercado que ele é um commodity, mas ele tem que entregar experiência? É um complexo. Eu passei em empresas maiores na minha carreira e eu percebi muito um descolamento, às vezes, de marketing, tanto o marketing de comunicação como o marketing de produtos com a área de vendas. A Eletronet é uma empresa pequena, a gente tem 110 funcionários, mas mesmo assim eu tenho as áreas de comunicação, de marketing, de vendas no mesmo chapéu. E eu entendo muito claro que há uma cadeia, é um elo. Se quebra uma corrente, você vai parar de fazer negócio na ponta. Então, é muito importante a minha área de marketing gerar lead. Eu acredito muito. E vou falar mais do B2B, tá? Que é mais minha especialidade. No B2B, eu acredito muito que minhas frentes de marketing têm que gerar muito negócio. Tem que gerar lead. Aí, eu faço isso em inbound, a gente pode fazer em outbound também. Um website relevante, com muito acesso, é importantíssimo. Os eventos, nós participamos de mais de 14, 15 eventos por ano, traz muito lead. Então, todas essas pontas a gente conhece cliente novo, gera lead. Eu faço o que com tudo isso? Mando para uma célula que trata. Essa célula trata o lead e manda o lead feito para o time de vendas. Meu time de venda não prospecta, eu não deixo prospectar. Eu acho que o meu executivo de negócios tem que receber já algo feito. Por quê? Eu tenho umas premissas e eu fui vendedor muito tempo na minha vida. De pastinha, começando com 300... Quais as dicas? Em dicas de ouros agora de premissas do Cássio, gente. Dicas de ouro. Vendedor não gosta de prospectar. Às vezes, quando gosta, não sabe. E quando gosta e sabe, não tem mais tempo. Isso acontece bastante. Então ele prospecta. Aí beleza, achei um monte de cliente que eu encontrei para fazer negócio. Agora eu vou fazer proposta, gerar o projeto, mandar o contrato, correr atrás da assinatura. O que ele fez? Parou de prospectar. Ou seja, o funil de vendas dele é assim, sobe, desce, sobe, desce. Quando você nutre o time de vendas, de lead, que vem do marketing, que é o que a gente estava falando, ele nunca para de ter negócio, ele só tem que se preocupar em fechar. Ele não tem que ficar preocupado em prospectar, que já é uma atividade difícil. Eu fui vendedor, Sim. Eu não gostava de prospectar. Eu odiava, para ser sincero. Eu gostava sempre já de atender clientes maiores e trazer negócios dele. Mas prospectar é um desafio grande. Então, nessa conexão de marketing, de tratamento de negócio e de vendas, para mim, esse elo é fundamental. Eu vou fazer um jabá aqui. Esse é o conceito do Receita Previsível, é o livro do Aaron Ross, né? Então, quando eu li isso há 6 anos atrás, eu achei a ideia fantástica. Encaixou muito bem no modelo de venda do Eletronet, porque não existe receita feita. Cada empresa, para o seu mercado, para o seu produto, né, para o seu modelo de tempo de negociação, para o seu cliente, tem que ter um modelo. Se encaixou muito bem na Eletronet. Força de venda centralizada, cliente no Brasil inteiro, venda rápida, entendeu? Mercado em crescimento. Eu falei, faz todo sentido esse modelo aqui. Faz todo sentido esse modelo. Vamos botar o marketing para fazer. Cada frente de marketing minha tem um ROI. Se não traz retorno, se não vende na ponta, eu falo, um evento. Vou no evento numa cidade X, eu vejo quantas contas eu conheci, quantas oportunidades eu abri, quanto eu vendi. Se foi ruim no meu padrão, esse dinheiro vai para outro evento. Não preciso nem dizer que a Brint é o meu melhor evento do ano, né? Por isso que eu estou todo ano aqui. Bacana, bacana. É um evento que vem crescendo muito, é um evento que entrou num espaço maior esse ano e os corredores estão lotados. Muito legal. Então, muito legal, ou seja, daqui a pouquinho o espaço tem que aumentar ainda mais, porque o mercado está crescendo. Falando um pouco sobre a receita previsível, uma das premissas do sucesso do cliente e das plataformas que são ou das empresas que prestam serviço deste modelo de recorrência. Ou seja, entregar o produto certo para o cliente certo, no momento certo, que resolva a dor dele de fato. E para isso a gente tem que entender a dor deste cliente, é uma das premissas aí que você contou um pouquinho das dicas da entrega certeira. E agora indo para as considerações finais, né? Qual é a sua mensagem principal aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, que você deseja deixar aqui?
Eu acho que posso falar um pouquinho da Eletronet. Claro, fique à vontade. Acho que é aproveitar o espaço um pouco, o segmento que a gente está hoje atendendo. Que a Eletronet, com a rede que a gente faz, com o que a gente pretende levar para o nosso cliente. Esse dia eu fiz uma conta, falei, poxa, a gente entrega a internet indiretamente para milhões de pessoas. Então a gente faz todo esse papel de tentar ajudar o ISP a chegar melhor no lugar que ele precisa para ajudar nessa inclusão digital. Então, contar com a Eletronet quando precisar de conectividade de qualidade, tanto para transporte de dados quanto para trânsito IP. Eu acho que é uma mensagem que fala um pouquinho da empresa. Levando conectividade ao Brasil, transformando vidas. É isso uma aí. das premissas aqui. Muito obrigada, Eu que Cássio. agradeço. Muito rica as suas explanações e parabéns pelo evento, parabéns pelo stand, está maravilhoso. Parabéns por todas as conquistas aqui da Eletronet. Obrigado a você também, parabéns pelo trabalho e conte comigo quando precisar. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo, nos assistindo. Este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento do consumidor. E mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Euriale Voidella, especialista em tendência e comportamento do consumidor e hoje estamos aqui na Abrint 2022, um evento incrível. E também eu sou colunista e editora-chefe do Portal Customer, no qual está representado ali o Comitê de Clientes, o nosso podcast, e também sou fundadora da consultoria Customer Centric, especializada em transformar as experiências dos consumidores. E este ano trouxemos aqui o podcast para o Comitê de Clientes, para a Abrint 2022, para trazer novidades, inovações para você que está nos ouvindo e nos assistindo. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação. E primeiramente, para abrirmos a nossa conversa, eu convido você a se apresentar ao nosso público, contar um pouco da sua trajetória profissional e contar um pouco de como que você chegou aqui no evento como profissional. E daqui a pouco a gente conversa sobre os outros pontos. Legal. Meu nome é Ivan Mazzarioli. Hoje eu sou o Country Manager da 10 Networks no Brasil. Eu venho da área de TI já de longa data, especializado principalmente na parte de conectividade, disponibilidade e segurança de aplicações. Estou já nesse mercado há aproximadamente 25 anos, né? Já trabalhei na área técnica, já trabalhei na área comercial e, como eu disse, hoje eu sou responsável por essa empresa no Brasil, né? Na 10 eu estou já há 13 anos, onde a gente vem desenvolvendo bastante o mercado já de longa data, estabelecendo parceria com os nossos integradores, nossos distribuidores, mas sempre focado na experiência do usuário, né? Então esse tem sido minha meta, meu currículo dos últimos 13 anos, liderando a 10 aqui no Brasil, e sempre buscando melhores alternativas, melhor custo, com melhor disponibilidade, melhor segurança para os nossos clientes. Bacana. E hoje, agora, nesse evento de tanta representabilidade, conta um pouquinho sobre a história da A10, o que chegou, o que fez ela estar aqui com um stand representando dentro da Abrint. Claro, legal. A A10 é uma empresa que está no mercado brasileiro justamente há 13 anos, uma empresa que tem um pouco mais de tempo de mercado que isso, mas ela é muito focada principalmente na experiência do usuário, na questão de disponibilidade das aplicações, tá? Em particular, para o mercado aqui da Abrint, nós temos uma solução que é muito voltada à questão da continuidade de conectividade, né? Então, os nossos parceiros, nossos clientes, na verdade, nossos clientes nós consideramos como os parceiros, né? Eles têm normalmente essa demanda de conseguir resolver esse desafio da conectividade dos usuários à internet. Ter uma grande disponibilidade, ter também a questão da segurança em cima de toda essa solução. Então hoje a gente está aqui na Abrint justamente apoiando os nossos parceiros para que as nossas soluções sejam oferecidas
com o melhor custo possível e com a melhor capacidade possível também, né? Bacana. E um ponto, né, que você colocou, que vocês são focados na experiência do usuário. Quais as inovações vocês estão trazendo para a feira e qual a importância dessas inovações? Legal, boa pergunta. Por conta dessa preocupação da 10 e das soluções voltadas à disponibilidade, uma necessidade muito importante hoje dos provedores de acesso à internet é com relação a um problema existente na limitação do protocolo que a gente usa hoje para navegação na internet, né? Muito falado aí no mercado de IPv4 e IPv6. Mas basicamente é que não existe endereço suficiente para que nós tenhamos todos os dispositivos existentes hoje conectados na internet. E aí isso traz, na verdade, um problema para os nossos provedores, né? O fato deles não terem endereço suficiente para a quantidade de assinantes e para a quantidade de dispositivos que os assinantes possuem, eles precisam de uma solução da A10 chamada de CGNAT, que justamente ajuda esses provedores a conseguir trazer essa conectividade. Basicamente uma tradução de IPs inválidos para IP válidos, mas que garante performance, disponibilidade e conectividade sem trazer prejuízo na experiência do usuário, né? Então, os provedores conseguem continuar tendo cada vez mais assinantes, mas ainda assim tendo uma ótima performance e conectividade para a internet, né? Não caindo muito no técnico, mas basicamente é a tradução de IPv4 para IPv4, mas com a camada de tradução de aplicação para trazer melhor experiência para o usuário. Bacana. Essa deficiência, né, nós temos aqui um limitador de endereço, ele é uma característica do Brasil ou ela já é uma deficiência mundial? Não, boa pergunta. Na verdade, nós temos relatos de que os primeiros provedores a começar a ter esse problema foram na Ásia, né? Na Ásia, na China, no Japão, que eles sempre tiveram uma quantidade muito grande de IoTs, de usuários conectados, e a A10 sempre teve muito inserida nesse mercado. Então a A10, em conjunto com outros fabricantes, acabou desenvolvendo a tecnologia chamada CGNAT. E aí isso foi crescendo para o mundo inteiro. E principalmente para o Brasil, hoje a solução da A10 é a líder de mercado dentre todos os provedores de acesso à internet. Posso dizer aí que pelo menos 80% dos provedores de acesso à internet, se não usam, vão usar a A10 para conseguir prover esse tipo de conectividade. Então não é um problema nacional, é um problema global, mas muito latente aqui no Brasil. Perfeito. E hoje a digitalização do mundo, ela está muito acirrada e ela continua numa crescente exponencial, mesmo após agora nessa retomada da pandemia, as pessoas aprenderam a ser digital, a tecnologia está hoje nos eletrodomésticos, o IoT é cada dia mais presente na vida, tanto dos brasileiros. E como você visualiza a importância disso para a tendência, para a experiência do consumidor, do usuário na ponta? Não, ótima consideração. Basicamente, sem a solução da A10 hoje nos provedores, o usuário não teria essa experiência. Imagina, como você mesmo disse, né? Cada vez mais os usuários possuem mais IoTs. Quanto mais IoTs, maior a necessidade de endereços IPs. E isso não existe. É limitado. Já chegou no limite, exato. Então, sem a solução da A10 hoje, a experiência do usuário é nula. Então, sem isso, não vai ter aquele gamer que está na casa dele tentando jogar e ter a melhor performance possível, que hoje já não é mais... o mercado está explodindo, Exato, aliás, hoje não é né? mais nem uma diversão, acaba sendo até profissão, né? Como você mesmo comentou, hoje tem televisões, tem geladeira conectada na internet. E como fazer com que tudo isso, todos esses dispositivos estejam realmente conectados? Aí vem a solução da A10. Então, sem nossa solução, não existe essa interação. Seria zero, né? Então, é muito importante os provedores terem essa solução para prover essa disponibilidade, além das funcionalidades adicionais de segurança que também já estão inseridas na nossa solução. Que é um ponto muito importante de preocupação, afinal, né, o tráfego de dados está dentro da casa das pessoas, trafegando informações muito pessoais. Esse é um ponto muito importante, que é a segurança da informação. Como que vocês tratam esse ponto? Não, perfeito. Principalmente hoje em dia que se fala muito em LGPD, então é uma preocupação dos provedores, porque ao mesmo tempo que a LGPD diz que eles não podem guardar dados de usuários, existem outras normas, como por exemplo o Marco Civil, que diz que os provedores precisam ter a rastreabilidade do usuário. Então imagina para você, o provedor ele tem que ter rastreabilidade, mas não pode saber exatamente o que o usuário fez. E a nossa ferramenta vai justamente de acordo com isso. Nós temos a capacidade de trazer a rastreabilidade do usuário sem dizer qual foi o conteúdo que ele acessou.
Então, nossa solução está totalmente aderente, trazendo essa rastreabilidade, totalmente de acordo com as leis existentes hoje e trazendo uma camada adicional de segurança, inclusive analisando se esses assinantes dos provedores não estão de alguma forma ou infectados ou realmente de forma maliciosa gerando algum ataque na internet. Então, nossa ferramenta tem condições de identificar também esses ataques e proteger esse provedor para que os outros assinantes não sejam prejudicados com esse ataque. Pontos extremamente importantes no comportamento e na experiência do consumidor. E agora, indo para as nossas considerações finais, qual a mensagem de fato que você gostaria de deixar aqui como uma essência, como propósito para os nossos ouvintes aqui? Claro. Principalmente para o público da feira hoje, né, para os ISPs, que realmente eles venham conversar com a gente. A 10 tem soluções hoje de forma muito flexível, assim como temos soluções voltadas a appliance físico, a 10 vem acompanhando as tendências de mercado e temos também soluções, ou como nós chamamos de bare metal, ou virtualizadas, ou até mesmo em nuvem. Então a 10 vem buscando essa proximidade com os provedores e tendo a flexibilidade conforme a necessidade do negócio. Então a 10 nunca se absteve de entender o mercado e a necessidade dos provedores. Então a gente vem sendo bastante flexível, trazendo sempre inovação para que esses provedores tenham cada vez mais uma quantidade maior de assinantes e sempre uma melhor disponibilidade. Isso vai além, como você mesmo citou, vai para a experiência do usuário. Então aquele usuário que quer estar jogando na internet, e aí como os jogadores falam, não, sem lag, né? Ele não quer que tenha nenhuma falha na comunicação ou na imagem dele, ele precisa estar conectado num provedor que tem uma ótima estrutura para que ele consiga ter uma ótima experiência. E a 10 tem tudo a ver com isso. Perfeito. Muito obrigada por todas as considerações, todo esse conteúdo e trazendo aqui as novidades para o nosso público que está conectado e sedente por conteúdo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado para você que nos ouviu, nos assistiu, trazendo todas as novidades aqui da Brint 2022. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento do consumidor. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis. Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. E hoje nós estamos aqui no evento da Brint 2022 para trazer para você, nosso ouvinte, nosso leitor e telespectador do Comitê de Clientes, todas as inovações e todos os fatos relevantes que estão acontecendo aqui na feira. Eu sou Euriale Voidella, especialista em tendência e comportamento do consumidor, editora-chefe do Portal Customer. Também faço parte como CEO da consultoria Customer Centric e também atuo aqui como apresentadora do podcast Comitê de Clientes. E nesse momento estamos com o Gustavo. Vou pedir para você se apresentar. Ele trouxe um tema de extrema importância, que é o Marco Civil da Internet. Gustavo, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, convido você a se apresentar, falar um pouco de você, sua trajetória profissional. Muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Euri. Começar me apresentando, então. O meu nome é Gustavo Rodrigues, eu trabalho atualmente como coordenador de políticas públicas no IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade. Nós somos um centro de pesquisa e incidência em políticas públicas, que está sediado lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente faz pesquisas sobre diversos temas que têm relação com internet e sociedade hoje. Então, privacidade e proteção de dados, inteligência artificial, inclusão digital, cibersegurança, transparência das plataformas, tudo isso está dentro do universo de questões que a gente pesquisa. Eu tenho formação acadêmica em antropologia, sou antropólogo de formação pela UFMG e estou terminando agora o meu mestrado na Unicamp. Perfeito, Gustavo. E conta um pouquinho para os nossos telespectadores e quem está nos ouvindo aqui no podcast, afinal, o que é o Marco Civil da Internet? Então, o Marco Civil da Internet é a principal lei que existe no Brasil que disciplina o funcionamento da nossa internet. Então, o que é o Marco Civil da Internet? Para entender, eu queria contar uma historinha rápida sobre de onde veio esse projeto, né?
Lá pelo final dos anos 2000, havia um interesse muito grande em criar novos crimes que fossem novos tipos penais, né? Ou seja, instituir legalmente novos crimes que fossem aplicáveis ao espaço digital. Então havia muitas propostas legislativas que vinham nessa pegada, uma pegada bastante punitivista, bastante vigilantista, e que despertaram preocupações de ativistas e de pessoas que estavam se debruçando sobre essas questões envolvendo direitos digitais. Nesse contexto, começou a haver um movimento de contraponto a essa abordagem vigilantista, punitivista, de tentar pensar, e se em vez da gente criar leis que punem, leis que criam tipos penais, a gente criasse uma carta de direitos, a gente começasse estabelecendo uma lei que vai definir os direitos e os deveres dos principais atores do nosso ecossistema digital. E aí, nesse espírito, veio o Marco Civil da Internet. Ele foi muito impulsionado pelas revelações do Edward Snowden, de que havia sistemas de vigilância massivos que os governos estavam usando sobre seus cidadãos, inclusive de que o governo americano estava espionando outras autoridades, como a Dilma, como a Angela Merkel. E isso deu uma força para essa proposta aqui, com a ideia de você ter uma lei que garantisse direitos. O Marco Civil, então, ele surge com essa perspectiva, e aí ele tem 3 pilares principais, assim. Um é a garantia da neutralidade de rede, que é a ideia de que os provedores de conexão, então as entidades que fornecem o acesso à internet, eles não devem discriminar de forma ilegítima entre os diferentes tipos de conteúdo que eles estão trafegando. Por exemplo, não se deve priorizar uma empresa em detrimento da outra arbitrariamente. Assim, os pacotes de dados têm que chegar na mesma velocidade, com a mesma qualidade, etc. E as outras 2 são direitos básicos, que é privacidade, que é fundamental num contexto de uma sociedade digitalizada, né, em que as nossas informações são coletadas o tempo inteiro. O Marco Civil ele vem afirmar a privacidade como uma garantia do nosso direito no plano da internet, então ele vai criar limites para a coleta dos nossos dados cadastrais, por quanto tempo que eles podem ser retidos, em que situações que eles podem ser acessados. E ele vai afirmar também a liberdade de expressão como um dos seus princípios. Então existem ali na lei algumas disposições que vão cumprir essa função de garantir a liberdade de expressão. Bacana. E você tocou num ponto que é muito importante, que é a privacidade de dados. E nós temos hoje o Marco Civil da Internet e nós temos a LGPD, que foi implantada há pouco tempo. Sabemos que nem todas as empresas estão, de fato, aderentes à LGPD. E como que o Marco Civil conversa com a LGPD? Quais são essas similaridades? Então, é uma pergunta super interessante essa. O Marco Civil, ele, como o próprio nome diz, ele é da internet. Enquanto que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre qualquer operação em que informações são coletadas, mesmo se for, por exemplo, através de papel e caneta. O Marco Civil da Internet, ele estabeleceu um regime que diz respeito a algumas operações de coleta, guarda, armazenamento de dados, no caso do provimento de serviços de internet. Então, provedores de programas de internet, de aplicações de internet, estão sujeitos lá a certas regras que o Marco Civil especifica, e provedores de conexão similarmente estão sujeitos a algumas regras. A LGPD, ela tem um escopo muito mais amplo. A LGPD, ela fala de qualquer situação em que um dado é coletado. Então, por exemplo, quando você vai se inscrever em um programa governamental e eles pedem seu CPF, sua faixa de renda, etc., a LGPD, ela incide nesse momento. A LGPD, ela é muito mais compreensiva que o Marco Civil, ela é muito maior, né? Ela tem muito mais artigos. Ela estabelece uma série de princípios que são fundamentais para que o tratamento dos nossos dados respeite os nossos direitos, como, por exemplo, o princípio da necessidade, que diz que o tratamento tem que se limitar ao mínimo necessário para que aquela finalidade seja alcançada. O princípio da finalidade mesmo, que diz que a finalidade tem que ser sempre uma finalidade legítima, explícita, informada ao titular, né, a pessoa que é aquele proprietário do dado. Isso, exatamente. E outros, como o princípio da segurança, que diz que tem que ser tomadas medidas para evitar, por exemplo, que seus dados vazem, que haja um acesso não autorizado. Ela também estabeleceu vários direitos, como o direito de acessar os dados que estão sendo coletados, o direito de se opor ao tratamento em certas ocasiões, o direito de corrigir os dados que estiverem ali sobre você estejam incorretos ou desatualizados. Enfim, tudo isso tem como base uma ideia muito importante hoje no debate internacional, que é a ideia de autodeterminação informativa. A ideia de que existe um direito fundamental do sujeito
de exercer um controle sobre como as suas informações estão sendo coletadas, como elas estão sendo tratadas, para que finalidade, com quais cuidados. E tudo isso, hoje, no Brasil, é bastante novo, mas eu acho que a gente avançou bastante nos últimos anos, com a LGPD, com a consolidação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, essas duas leis têm um diálogo bastante íntimo, mas elas têm escopos um pouco diferentes. Perfeito. E nós estamos hoje num mundo muito digital e que a experiência do cliente ela está latente, ela está sendo cada vez mais valorizada. Como que o marco digital ele ajuda na experiência do consumidor que hoje é um consumidor digital? Como que você visualiza esses dois pontos? Então, é interessante porque muitas vezes os efeitos, embora eles existam e sejam materiais, né, sejam observáveis, eles não estão sendo percebidos diretamente pelo consumidor, mas eles estão lá. Então, por exemplo, o Marco Civil, no seu artigo 19, ele vai estabelecer que o provedor de uma aplicação, o provedor de uma plataforma como o Facebook, por exemplo, ele só vai ser responsabilizado pelos danos causados por uma publicação do usuário se houver uma ordem judicial que o obrigue a isso. O que isso significa? Isso é basicamente uma garantia da liberdade de expressão, porque se ele pudesse ser responsabilizado por esses danos antes de uma ordem judicial, as plataformas teriam um incentivo para sair removendo tudo que elas achassem que poderia prejudicar alguém. Então, quando você está na internet, você está desfrutando dessa garantia da sua liberdade de expressão, mesmo que você não saiba. Talvez um post qualquer seu poderia ter muito mais chances de ser removido se não existisse esse dispositivo. Então isso é uma garantia da liberdade de expressão que afeta a nossa experiência online. Outro exemplo mesmo é essa questão da neutralidade de rede, que permite que eu não possa ser alvo de uma discriminação pelo meu provedor de conexão sobre quais pacotes chegam mais rápido para mim, independentemente de, por exemplo, a minha faixa de renda ou da minha... qualquer outro critério que poderia ser usado para discriminar, do meu gênero, da minha etnia, qualquer outra questão assim. Então, essas garantias, elas geram efeitos, assim. No caso da LGPD, me parece que é um pouco mais evidente, porque a partir do momento que a LGPD entrou em vigor, várias empresas correram para tentar mostrar que elas estavam se adequando à LGPD. Então, a gente vê hoje, por exemplo, empresas muito grandes colocando comerciais na televisão falando nós cuidamos dos seus dados, assim, colocando no horário nobre. E a gente vê também ajustes nas próprias interfaces dos serviços que elas prestam. Como, por exemplo, agora o consentimento... Como a LGPD qualificou o consentimento, eu não posso apertar um botão e autorizar tudo. Ela vai me pedir, geralmente, o consentimento para cada coisa. Então, o aplicativo ele vai pedir, eu preciso do consentimento para acessar os seus dados, eu preciso para tirar foto, eu preciso para... Você tem que poder consentir com algumas dessas coisas e não com outras, porque você tem que ter granularidade. Então, isso é um ganho que a LGPD trouxe que afeta a experiência do consumidor, do usuário, enfim. Mas, fora isso, você tem a possibilidade de demandar judicialmente a reparação quando seus dados são utilizados de forma indevida, etc. Tem uma proteção muito maior. É uma proteção muito mais robusta, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente agora que a proteção de dados se tornou um direito fundamental, né? Ela foi incluída na Constituição. Bacana, bacana. E, Gustavo, eu convido você agora a fazer as considerações finais. Todo esse conteúdo é de grande relevância, é muito rico. Eu agradeço profundamente todas essas contribuições e convido você a deixar uma mensagem final, suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes, telespectadores. Então, eu queria convidar todo mundo a conhecer o trabalho do IRIS, o Instituto de Referência Internet e Sociedade, que é a instituição que eu estou representando aqui. Nós somos um centro de pesquisa que realmente tem um compromisso com a defesa de políticas públicas baseadas em evidências e que respeitem os direitos humanos. E nós temos acompanhado muitos retrocessos acontecendo em relação a isso no Congresso, no Judiciário nos últimos anos. Assim, há esforços de fragilizar o marco civil da internet, ampliar o vigilantismo na rede, aumentar o poder policial do Estado na rede. E existe um esforço muito grande de acadêmicos e de ativistas da privacidade, da proteção de dados, em enfrentar essas iniciativas, mas um desafio que a gente enfrenta constantemente é que, às vezes, tem falta de mobilização popular porque essa pauta não alcança o grosso da sociedade. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela mentalidade do mas eles já coletam todos os dados mesmo, mas quem não deve não teme. E não é assim. A privacidade ela é um direito fundamental por boas razões. Sem privacidade não tem democracia. Sem privacidade não tem respeito à individualidade. Então, o meu convite é para que todo mundo conheça o nosso trabalho e busque se interessar mais e conhecer mais sobre direito digital e todas as questões que estão em pauta hoje, porque tudo isso é muito importante para os nossos direitos no século XXI.
Bacana. Muito obrigado, Gustavo, pela sua colaboração. Agradeço profundamente todo o seu tempo e também o conteúdo aqui gerado para o podcast Comitê de Clientes. E pessoal, mais uma vez, esse é mais um episódio do podcast. Eu sou Euriale Voidella, especialista em tendência e comportamento do consumidor. E até logo, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.